Olá, meus queridos, tranquilidade sempre, sempre. No dia de hoje pela manhã, exatamente dia 1º de fevereiro de 2026, aqui nessa mata maravilhosa que eu estou gravando. Vocês não podem ver, mas eu estou, de fato. Se vocês começarem a ouvir alguns barulhos de cigarro, coisa do tipo, relaxa, não me enche o saco. E o que eu tava querendo pensar e decorrer sobre hoje, cara? Tava pensando a respeito sobre o ego. E queria trabalhar um pouco sobre isso hoje. Mas muitos de vocês devem ficar pensando, ego? O quê? Sobre questão de egocentrismo, a pessoa que se acha demais? Não é exatamente esse conceito do significado da palavra por aqui. Não sei nem se esse é só o significado da palavra aqui, mas um conceito mais aprofundado sobre o ego. Eu compreendi mais sobre ele, entendendo a respeito mais sobre o budismo e o hinduísmo. Não que outras religiões não façam isso, né? Todas fazem de uma determinada maneira, né? Com suas características culturais específicas à parte. Mas essas duas em questão, elas abordam de uma maneira muito mais simplificada e direta, que traz um entendimento muito mais amistoso. E como boa parte das religiões hoje em dia se tornou muito mais uma questão faceira, e as pessoas não de fato vivem aquilo, assim, o que eu digo viver é de fato viver, não de ficar batendo cartão segunda não, de sábado a domingo, sei lá como é que funciona, tem muito tempo que eu não frequento mais. Mas sobre o ego, pode-se dizer que o ego, ele é essa casca, a sua persona, aquilo que te dá um nome. Eu, Renan, esse é o meu ego em terra. Mas você não necessariamente é essa casca que você tá experienciando. Novamente falando sobre as questões dos sentimentos, né? Que você não deve navegar, que você não deve vivê-los exatamente, mas sim navegá-los por eles, justamente porque quem passa por eles é o seu sentimento. Ou é o seu corpo, o seu sentimento não, é o seu corpo. E o seu corpo é uma casca. Você de fato é o seu espírito. Uma conexão forte existe entre esses dois. E o ego, você pode chamar essa conexão de ego em si, porque é ela que você usa para experienciar tudo aquilo que você enxerga na fisicalidade, nesse meio físico que a gente fica. Seus braços, suas pernas, a terra, o chão que você pisa, o céu que você olha. Tudo isso o seu corpo te permite. Para alguns sim, para outros não. Depende muito da jornada espiritual de cada um. E a gente de fato tem uma jornada espiritual, porque, cara, toda essa questão do consumismo, essa briga entre capitalismo e socialismo, essa conversa toda fez a gente perder muito do nosso lado humano, do nosso lado espiritual. E une questão de guerra, política, religião. E de fato o que interessa, que é a evolução por trás de tudo isso, para cada ser vivente em questão, é que não está acontecendo, e que as pessoas esquecem. A vida, ela não é só o físico, só o que você enxerga. E você consegue perceber isso. Basta você viver. Basta você olhar para o seu redor. Coisas sucintas, coisas que você não enxerga, sempre estão ao nosso redor. Seja em meio físico, como o próprio vento, como o próprio som, tudo reverbera. O espiritual, ele também não é diferente. Nós estamos vivendo, dia após dia, ambos, 50% cada. Só que
desde o século XIX, começou toda uma falácia de não se acreditar nesse lado espiritual como se fosse algo cafona, algo bobo, como se você estivesse querendo fugir. Aí as pessoas acabam indo muito para a questão de 880. Ou é ou não é. E elas acabam se perdendo. Ou vivendo demais somente na fisicalidade. E acho que tudo que importa é aqui. Tudo que importa é construir. Tudo que importa é acumular. E esquece do lado espiritual. Em contrapartida, muitas pessoas embarcam no lado espiritual e se ficam estupefatos com toda essa questão, com toda essa história, com toda essa narrativa, com toda essa mitológica, seja de qual caminho que você tenha selecionado, e esquecem de que os seus pés estão no chão, na encarnação do agora. E, bicho, se você vive o que é espirituoso demais, é fantástico. Mas você começa a abandonar tudo que está ao seu redor. E esse também não é o caminho. O caminho mais santo para a elevação é, de fato, abraçar a sua vida da forma com que ela é. Se ela te incomoda, busquemos mudar isso. Se você está satisfeito com ela, vamos buscar mais evolução ainda, e não estagnação. Porque não é porque as coisas estão boas que você sempre tem que viver nisso. Novamente falando, se você fica nessa, quando deixa de ser, você pensa que tem algum problema com Deus. Aí começa toda aquele para-rolê de caralho, velho, Deus é uma merda mesmo, cara. Olha o tanto de gente passando fome. Olha a desgraça no mundo. Olha eu que faço tudo que é de bom e ainda tô me fudendo aqui. Isso é o ego falando. Porque não se trata de estar curtindo a vida. Se trata de estar vivendo ela. E quando você compreende essa mensagem, absorve e entrega ela de fato pro seu ego, ele também compreende que não tem que ficar choramingando por coisas que estão fora do controle de tudo, principalmente do seu. E conforme a gente vai criando essa casca chamada ego, com todas as informações sendo dadas desde a nossa nascença pelos nossos pais, primos, irmãos, família em geral, amigos, você vai crescendo sobre todo esse contexto e vai começando a lapidar uma forma que você pensa que no final você é aquilo. Mas você não é só carne, você é espírito. Na realidade você é muito mais espírito do que carne. Agora você está em carne. E tá tendo uma operação policial em cima da mata, olha que louco. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, por mais que seja canseira, seja desgastante, seja maravilhoso, toda essa experiência que ser e estar seja maravilhosa, você não tem que ficar se afundando em todos esses sentimentos desnecessários. Absorva o que for bom para absorver. Agregue e evolua naquilo que couber a evolução, dentro de qualquer aspecto de vivência que você esteja. Seja em meio ao terror, seja em meio ao amor, seja em meio à felicidade. No final de tudo, o que é mais necessário e que a gente tem que focar a nossa energia é na evolução pessoal. Não apenas na conquista, mas na evolução do ser, não do aparecer.